Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós falaremos a respeito de um julgamento que acontecerá na Corte Maior dos Estados Unidos da América, que envolve as Big Tech e um interesse muito específico nosso, que é a liberdade de expressão. As Big Tech foram levadas às barras do tribunal por vários fatores, dentre um dos quais o caso Gonzalez versus Google, que está centrado em uma família de uma mulher que acabou perecendo por conta de ataques que Paris sofreu em novembro de 2015. A família dela alega que a plataforma de compartilhamento específica onde nós estamos, YouTube, de propriedade do Google, deveria ser responsabilizada por permitir que vídeos de propaganda dos encapuzados lá do Oriente, esses aqui, fossem hospedados no site, o que a família afirma ter ajudado a radicalizar um dos atacantes. Ou seja, eles estão culpando o YouTube por ter possibilitado que alguém fizesse vídeos pró esses encapuzados e isso então teria repercutido em Paris. Bom, nós estamos em um momento em que muito está sendo discutido a respeito de regularização ou regulamentação de redes sociais, censura, liberdade de expressão e toda essa história aí que envolve os comunicadores aí, que somos todos nós hoje, porque ao final de contas só não é quem não quer, uma vez que a plataforma de rede social possibilita que todos possam se comunicar e expressar livremente suas ideias por enquanto, e nem mais tão livremente. Eu tenho dito, inclusive, que nem desde o começo, desde quando nós estamos aqui, não era livremente que se postava, porque sempre houve um viés, sempre há um ser humano por trás das cortinas, que vai dizer quem é que vai atingir as massas e quem não vai. Então essa é uma crítica que os republicanos fazem lá nos Estados Unidos às Big Tech, dizendo que uma vez que as Big Tech, as empresas de comunicação, fazem uma pré-seleção algorítmica, e digo que hoje é algorítmica, mas que antes ela foi manual, fazem uma discriminação política daquelas ideias e pensamentos que podem ganhar repercussão e aquelas que não podem, e eu digo que isso sempre aconteceu, desde lá dos primórdios, mas que hoje isso está escancarado. Na época a gente falava, e as pessoas diziam que era uma espécie de choro ou mimimi, e hoje está escancarado, todo mundo sabe que é o que acontece. Então os republicanos dizem, olha, já que eles editam, já que eles dizem quem pode e quem não pode repercutir nas redes, então eles têm de ter revogada a seção 230. Mas o que é essa seção 230? Resumidamente, é uma proteção legal que as Big Tech têm, dizendo que, olha, nós não somos responsáveis pelo conteúdo, já que nós apenas disponibilizamos uma espécie de praça pública digital para que as pessoas manifestem os seus pensamentos. Agora, a cada um que manifestar o seu pensamento nessa praça pública digital é responsável pelo seu pensamento. E os republicanos concordam com isso, eles dizem muito bem, desde que você não diga o que pode ou o que não pode ser dito. A partir do momento que você, de forma manual ou através de algoritmos, sufoca um discurso e favorece o outro, você está sendo um editor. Se você é um editor, você é responsável pelo que está sendo publicado e você tem de ser, então, responsabilizada civil e criminalmente, inclusive nas barras do tribunal, como eles dizem. Já os democratas têm uma visão diferente, eles entendem que tem de ter um controle social e dizem que é por conta de que é necessário um maior sufocamento de certos discursos, que eles dizem que são discursos de ODIO. Então, é uma outra maneira de dizer que as Big Tech também não devem ter mais o privilégio da seção 230, porque não fizeram o suficiente para sufocar o discurso do seu adversário. Basicamente é isso. Então, as Big Tech estão aí numa situação bem difícil, porque elas estão sendo pressionadas pelos dois lados. Um lado quer mais liberdade, quer igualdade no direito de expressar o seu direito de opinião, e o outro lado diz, olha, eles têm liberdade demais e devem ser sufocados. O que acontece, de fato, é que o poder de comunicação que foi disponibilizado a qualquer pessoa,
ele acabou abalando as estruturas do mundo em que nós estamos vivendo. Abalou as estruturas de poder. Por quê? Porque agora, quantos cidadãos comuns, né, que tinham uma alta capacidade de comunicação, que podiam se expressar bem, que tinham boas ideias essas que foram compradas pelo público, né, que os assistiu, quantos deles foram eleitos deputados, senadores, enfim, alcançaram um cargo, até o cargo de mandatário máximo de um país, por conta da disrupção que as redes sociais trouxeram. Porque antes, a única maneira de você chegar ao público era através das televisões e dos rádios. Então, os rádios geralmente estavam nas mãos de famílias muito poderosas, famílias tradicionais que já vinham de 2, 3, 4 gerações no poder. Então, eles conseguiam uma concessão de rádio porque o bisavô, o tataravô foi alguém que beneficiou um governador de alguma maneira, enfim, era assim que se faziam as concessões de rádio e de televisão mais ainda. Mas a partir do momento que um microfone barato desse, junto com um computador barato, chegou às mãos de todo mundo, inclusive podendo fazer a comunicação através de celular, muitas pessoas que não tinham recursos chegaram ao poder. Isso se chama meritocracia de fato, aqueles que com recursos iguais chegaram lá, né? Outros, por outro lado, perderam a sua boa fama. Quantos artistas hoje estão mendigando auxílios estatais porque, de uma certa maneira, aquele merchan que eles faziam, né, o merchandising que eles faziam, eles iam em lojas e ganhavam tudo de graça. Certos artistas, não todos, claro, né? Os grandes, né? Eles faziam qualquer aparição, eram milhares de reais, milhões de reais que recebiam. Hoje, pelo contrário, o cidadão comum, além de ter tomado o lugar de muitas dessas pessoas, nós vemos aí essas musas de internet, por exemplo, sabe-se lá o que faz tudo aí, né, para aparecer, mas elas têm tomado o lugar das musas da televisão. E isso irritou demais o status quo do ser, né? Então o poder e o ser foram abalados. E o ter também, porque antes o dono de um programa como de uma tarde de domingo, por exemplo, ele era dono de fábricas de jogos, de fábricas de brinquedos, de bebidas, de alimentos, restaurantes, etc, etc. Então ele vendia tudo naqueles programas de tardes de domingo. Ele ia lá e comprava um horário numa televisão e ele era o dono, então, de uma grande renda. Hoje, as pessoas fazem importações de outros países, enfim, fabricam seus pequenos produtos, têm seus pequenos comércios, e através das mídias sociais elas divulgam sem maiores gastos, né? Elas ligam o celular, começam a gravar e tem então a possibilidade de ganhar um dinheirinho na internet, de forma honesta e correta. Só que isso irritou também o ter, né? O status do ter. O ser, o ter e o poder, o status quo foi abalado, houve uma disrupção e eles querem reverter isso de qualquer maneira. E nós vamos acompanhar esse caso aqui na Corte Maior dos Estados Unidos, que é o caso Gonzalez versus Google. Há um outro caso aqui bem semelhante, que é o caso, vamos ver aqui se eu acho, é um caso semelhante porque também trata dos encapuzados aí que estavam recrutando pessoas através do YouTube. Eu não vou achar aqui agora, mas aqui é o caso Twitter versus Thunman. Na verdade, esse aqui é contra o Twitter, né, que acabou possibilitando que os encapuzados, como diz aqui a matéria, hospedassem conteúdo de recrutamento nos seus sites, né, Twitter, Facebook e Google. Então, óbvio que houve abuso, mas, por outro lado, as plataformas, sim, sempre censuraram pessoas que não pensam de acordo com aqueles que estão no poder dessas plataformas. Isso houve, sem dúvida nenhuma. E há também esse interesse do status quo de sufocar qualquer um que esteja no baixo clero, né, querendo utilizar a sua liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão sempre valeu desde que fosse só para quem manda, né? Quem obedece tem que ficar calado. Nós vamos continuar acompanhando esses casos, porque isso interessa diretamente a você, seus filhos e netos, e as futuras gerações deles também, caso nós cheguemos lá, porque a situação no mundo está de tal maneira
conflituosa, né, por conta de que hoje também através da internet nós ficamos sabendo de muitas coisas que nós não sabíamos antes, que eu acho que mesmo que tudo for calado a partir de agora, o povo sabendo que sabe não vai mais ficar parado, né, pessoal? Então eu acho que nós chegamos num momento em que tudo vai mudar e mudar de forma muito drástica. Vamos continuar acompanhando, como já disse, por enquanto é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.